Oi! Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de registrar os meus livros em colagens. A minha memória, ela é muito visual. Quando eu vejo figuras, eu consigo me lembrar de situações. Então, eu quis registrar alguns livros nessa agenda para poder lembrar lá no futuro através das figuras. Eu não colei todos que eu li, porque por exemplo, os da saga Kotar, eu só postei 2. Eu não vi necessidade de postar os 5 porque seriam os mesmos personagens, então não vi sentido nisso. Só colei os dos primeiros livros e o restante eu não colei. Então, só para deixar claro que nem todos os que eu ler estará aqui, tá bom? Antes de tudo, esse aqui é meu primeiro diário. Ele não tá muito profissional porque eu não tenho muito jeito com isso, estou aprendendo agora. E espero que vocês gostem. Olha. Aí eu fiz esse pequeno recorte aqui, botei diário de leitura 2026. Aí eu fiz esses desenhos. Aí aqui vem a primeira página, que foi o meu primeiro livro, que foi Quarta Asa. Aí eu colei a Andarna, colei o Ty, o Shaden, os amigos, a Violet, ela passando pelo parapeito, eles treinando, aqui no momento da escolha, da colheita. Aqui foi quando ela estava escutando as conversas dele. Então, eu procuro registrar livro, porque ela estudava, né? Ela era para ser uma escriba. No final das contas, ela virou uma cavalheira, né? Uma cavaleira de dragões. A segunda também é a continuação, que é o Chama de Ferro. Tem na parte em que ela vai se conectando mais com os dragões, que eles estavam estudando para saber como enfrentar os vermes. Aqui eu fiz essa colagem de mapa queimando por causa da aproximação dos vermes, está destruindo toda a região. Esse aqui foi a parte das pedras que tem que de ativar elas para poder proteger todo mundo, que é o romance deles dois. Eles se comunicavam por cartas. Aqui são os vermes. Aqui é a Violet se conectando com o Time, ela treinando o poder dela. E aqui é a parte que a mãe dela ajuda. Não quero falar muita coisa para não dar spoiler. Pronto. E aqui é o último, por enquanto, da saga Tempestade de Ônix, onde eles estão tentando, né, ficar junto. Eu coloquei essa ampulheta para representar o tempo, que eles estão lutando contra o tempo para poder ajudar ele. Aqui eu coloquei um pouco da escola Bagiashi. Aqui é o parapeito. Aqui eu coloquei esses livros para representar que ela está estudando muito para tentar ajudar ele. Essa aqui é a adaga, que ela usa muito a adaga. Aqui é o Ten e a Andarna. Aí pro lado de cá, coloquei uma foto dela conexão com a Andarna. O Shaden com o poder dele se manifestando, um pouco de Shaden. E aqui a Violet com o sinete dela. Pronto, esse aqui o fim da saga do Imperiano. Próxima página vem de Verity. Verity foi até, por enquanto, foi o meu primeiro suspense, onde conta a história, né, da Verity e do Lauren e da Jeremy. Esse aqui são os filhos delas, né? Aqui é o bebezinho, elas duas morrem, isso aqui depois dele crescidinho. Eu coloquei isso aqui para representar que ela era uma escritora, né? Coloquei a Jeremy aqui. Aqui é os manuscritos ou carta. Essa aqui é a Verity, aqui é a relação dela com o Jeremy. Aqui no momento dela com o Jeremy. Esse aqui foi uma situação que teve com a Verity. Aqui é a criança se afogando. E aqui é a cena do barco, que eu acho que quem leu vai lembrar. Esse bolinho aqui com a vela foi ele que fez para ela no aniversário. Laurie fez para a Jeremy no aniversário dela. A próxima foi Noiva, que eu confesso que eu dei apenas 4 estrelas, porque eu criei muita expectativa. Eu achei que ele ia ser o cara, aquele lobo que ia chegar chegando, mas não foi isso. Aí mostra um pouco da relação deles dois. Ele era um lobo cinza, claro. Aqui é ela, Misery. Ela tinha um gato, aí coloquei um vampiro para representar ela. Enfim, coloquei alguns elementos, lua cheia, floresta. Esse aqui é quando começa a saga Kotar. Corte de Espinhos e Rosas, eu representei muito a história, como foi, que foi ela com Tanlin, quando ela chega lá no Reino Primaveril. Esse aqui foi quando ele invade a casa deles, em formato de fera. Representei muito ele. Aqui o Lucien. Aqui é ela quando começa, quando ela tá caçando, né, que mata o lobo. Esse aqui é a cena de Amaranta com ele. Aqui é quando a Fairy conhece o Rhys.
na festa. Aqui ela tá na prisão, aí escuta uma música, aqui é a Amaranta. Aqui é o verme de Tyrendor, parece, se eu não me engano, quando ela tá enfrentando ele. Esse aqui é o Corte de Névoa e Fúria. Tá muito voltado com o romance da Fairy com o Rhys com os dois irmãos, que é o Cassian e o Asriel. Eu coloquei essa imagem aqui para representar um pouco Velaris. Aqui, peguei essa imagem ilustrativa de Velaris. A cena do caldeirão, em que as irmãs dela é colocada dentro. Essa cena muito boa, que foi quando ele amarra a bota dela e ela se sente poderosa. Essa aqui é a cena em que ele vai procurar para se desculpar com ela por ter mentido para ela por algum tempo. Essa aqui é a cena que eu achei muito legal, que é a cena do trono, quando ele vai lá pro reino dele. Essa aqui é a cena quando ele pega ela do casamento. A cena da Nesta, quando entra no caldeirão. Quando eles estão procurando o livro para poder destruir o caldeirão. Esse aqui eles vendo a chuva de estrelas. Aqui é o Rhys e a Fairy e o Rhys e a Fairy. E alguns elementos para representar a corte noturna. E esse aqui foi o único Dark Romance que eu li. Espinhos Vermelhos, que aqui é a história de Naomi, Sebastian e Akira. Aqui é o Sebastian, aqui é a Naomi. Então, ele era, né, um jogador quarterback, se eu não me engano o nome, e ela era uma líder de torcida, onde ela sempre foi apaixonada por ele, e pelo jeito ele gostava dela também. Ele tinha uns desejos de perseguição na floresta, e tem muitas cenas desse tipo para representar. E eu peguei alguns elementos do livro em que ele era jogador de futebol e ela de torcida. E algumas cenas deles correndo. E acabou! Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo livro!